Fala pessoal, beleza? Aula 2 de HTML desse nosso curso que tá ficando bem legal. Se preparem que agora a gente vai ver algumas novidades. Então, bora parar de falar e vamos pro código, fechou? Bora lá! Tá, beleza pessoal? Aqui, como a gente viu na aula passada, a gente já tem uma estrutura interessante. Eu tô dividindo a tela aqui com o navegador agora, pra gente conseguir ver uma coisa um pouco mais em tempo real. Eu adicionei uma extensão aqui, que ela faz meu navegador criar um servidor, e esse servidor ele recarrega a página aqui para mim automaticamente. Então significa, se eu colocar um P, por exemplo, aqui, escrever oi, salvar, quando eu salvo na tela aqui, eu já consigo ver basicamente o que está aparecendo aqui dentro do nosso HTML, beleza? Então tá, bora entender um pouco mais sobre HTML e entender como que ele funciona, fechou? Então bora entender um pouco mais sobre HTML. Vou apagar tudo isso aqui e vamos aprender mais algumas outras tags, beleza? A gente sabe como são formadas as tags, mas antes da gente realmente aprender as novas tags, vamos fazer uma coisa antes. Vamos entender um pouco como que é esse formato. E vamos entender um pouco sobre esses pais e filhos. Toda tag HTML, ela é formada por esse menor e por esse maior, e aqui dentro a gente tem o nome da tag. Eu vou colocar qualquer coisa aqui e é isso. E a gente fecha a tag com menor, barra, o nome da tag de novo e o maior, né? Eu vou chamar isso aqui de tag, barra, e é isso, beleza? E aqui no meio, entre elas, a gente escreve alguma coisa, beleza? É assim que a gente escreve alguma coisa dentro do HTML. Tanto que ele mostrou aqui alguma coisa pra gente. Tá, o que fica aqui no meio, a gente pode escrever tanto texto quanto outras tags. Porém, se a gente escreve outras tags, vamos dizer que eu vou escrever um P aqui. Oi. E aqui eu vou escrever um H1. É isso. Quer dizer que o que tiver dentro do H1 vai ser filho dele. Significa que o P é filho do H1 e o H1 é pai do P. Porque ele está dentro, é só isso. A gente chama de hierarquia, beleza? Se eu colocar uma tag aqui chamada H2, escrever oi2, isso aqui também, o H2 é filho do H1, o H1 é pai do H2, e o P é irmão do H2, porque ele está no mesmo nível. Ó, se ele estivesse dentro do P, ele seria filho do P. Mas como ele está do ladinho aqui dele, a gente chama de irmão, beleza? Seguindo isso, vamos continuar aprendendo aqui o HTML. Tudo é filho do HTML, né? No caso. Então, o HTML é pai de tudo. Dentro do HTML, a gente tem uma tag head, que é a cabeça, e uma tag body, que é a tag corpo. Essa tag body e a head são filhos do HTML, e o head e o body são irmãos, porque elas estão no mesmo nível. O title, ele é filho do head. E é isso. Por enquanto é isso que a gente precisa entender. Beleza, vamos aprender uma nova tag. Tem uma tag chamada division, que é a famosa div, que você vai ver muito aí. A gente escreve ela assim, div. Ela basicamente serve para uma divisão de coisas. Então, por exemplo, se a gente quiser escrever um oi aqui, ela vai aparecer lá normal. Eu posso escrever outra tag, então eu vou copiar isso aqui. Opa, vou copiar, dar um Enter e dar um Ctrl V aqui. Oi2. E aqui tem. Ela é uma divisão, ela serve para uma coisa que a gente vai ver um pouco mais no futuro, quando a gente entrar na aula de estilização. Mas é importante saber que ela existe. A gente usa ela como se fosse uma caixa, para agrupar coisas, beleza? Então vamos lá, a gente já aprendeu a tag H, H1, H6, de H1 até H6. A gente já aprendeu a tag P, aprendeu a tag image. A gente também tem outra tag chamada span. Ó, vou escrever o i aqui também. Ela é uma tag que serve para quando a gente quer mostrar alguma coisa também, como texto, alguma coisa assim. Normal. Só que ela também é muito específica porque ela ocupa o menor espaço que ela precisa. Então, por exemplo, se eu tiver uma tag do tipo P e eu escrever só oi, e aqui embaixo eu escrever outra tag P escrevendo oi2, o oi2 ele ficou embaixo do oi1, porque a tag P ela é espaçosa, ela precisa de todo espaço para ela. Então pensa assim na pandemia também, ela precisa de espaço para ficar segura. Só que a tag span ela é diferente, ela não precisa de todo esse espaço. Se eu trocar aqui para span, vou trocar para spam, ela vai ficar embaixo ainda. Porém, se eu escrever outra tag aqui, por exemplo, eu vou escrever outro spam. Vou escrever oi3. Ao invés dela ficar embaixo, ela vai ficar do ladinho.
Porque o tamanho da spam é somente o que ela precisa, que é o conteúdo, né? Então, ela vai ocupar o tamanho do conteúdo em si, ó. Se eu escrever aqui um P, vocês acham que vai aparecer o que agora? Ela vai para baixo ou vai para cima? Vai ficar aqui no meio, como que vai ser? Ela vai para baixo, porque o P ela é espaçoso, como eu falei, né? Então ele precisa de muito espaço, então ele vai sempre descer. Vamos continuar. Então a gente aprendeu uma tag nova, spam, e a div também, que é uma nova tag. E vamos falar sobre listagem. Às vezes a gente precisa de uma lista, né? Então uma lista de compras. Para a gente começar uma lista, a gente precisa escrever uma tag chamada UL, que isso aqui é uma listagem que ela não é numeral, beleza? UL é não numeral. E aí dentro dela a gente pode escrever coisas também, obviamente, assim, normal. Porém, a gente costuma colocar os itens da lista. Que esses itens da lista a gente escreve da forma com uma tag. Com uma tag que é o LI. Se eu escrever LI e escrever oi aqui, agora a gente já tem um pontinho aqui, ó. Agora eu vou duplicar isso aqui, ó. Coloquei o oi 2. Vou duplicar de novo, oi 3. Agora a gente tem uma lista aqui, ó. Item 1, item 2, item 3. Se eu quisesse, por exemplo, que fosse numerada, em vez de UL, seria OL. E agora eles têm números. E assim como a UL, eu preciso de itens para minha lista, então eu coloco LI também. Então, UL e OL, ele precisa de um filho para virar uma lista, e esse filho é necessariamente o LI. O L é para não numeral e o OL é para numeral, beleza? É isso, a gente aprendeu a fazer listagem também. Então, vamos criar uma paginazinha legal aqui pra gente. Nessa página a gente vai ter um título, vou escrever como H1. Aqui vai ser título da minha página, vou escrever tudo sem acento. Beleza. Depois disso a gente precisa de um subtítulo. Eu vou colocar meu subtítulo como um H3. Vou colocar subtítulo da página. E agora a gente já tem um título que é menorzinho, que vai ser o subtítulo mesmo. Depois disso, eu quero, por exemplo, escrever um texto muito grande. Então, eu vou escrever aqui um lorem, que é aquele emmet que eu falei, né? Do próprio VS Code. Vou salvar também. E pronto, a gente tem um textinho. Depois desse texto, eu quero, por exemplo, uma imagem. Então, IMG. E aqui, ó, uma coisa legal do VS Code, né? Eu teria que abrir aqui, IMG, fechar e tudo mais, não sei o que lá. A gente pode simplesmente escrever o nome da tag e ele vai dar o autocomplete pra gente. Eu vou dar um enter aqui. E ele fala que eu preciso do SRC. Isso aqui não precisa, por enquanto, não é interessante pra gente agora. Aqui eu vou escrever a nossa imagem, que no caso é o cachorro. Então eu vou dar ponto barra cachorro, vou autocompletar aqui pra mim e vou salvar. E aqui a gente tem uma foto do cachorro. Ah, eu quero que esse cachorro seja menor. Como que eu faço isso? Eu posso passar uma outra coisinha aqui pra gente, que vai ser a altura, height. Vou colocar 300 px. E aí pronto, a gente tem uma imagem. Pronto. E agora a gente já tem um título, um subtítulo, um texto e uma imagem. Ah, eu quero um link para ir para o Google. Eu posso criar via A. Eu vou abrir com uma nova aba, então blank, né, que a gente viu. Então aqui, ó, google.com. Salvei. Vou escrever aqui, ó, clique para ir pro Google. Salvei, clique para ir pro Google. Abrir, Google. Perfeito, tá funcionando. E a gente começa a ter nosso site. Isso aqui já é um site funcional, é assim que sites são desenvolvidos. A gente às vezes usa ferramentas que vão agilizar a gente a desenvolver. Mas basicamente, no início é assim mesmo. Beleza, a gente aprendeu aqui que essas tags funcionam pra gente. Mas às vezes a gente precisa encaixotar coisas, né? Por exemplo, vamos dizer que a gente vai dividir a nossa página por seções, né? Então, como que eu faria isso? Eu poderia agora adicionar um outro título. Ó, vou copiar tudo isso aqui. Eu vou copiar o body aqui, ó. Ctrl C. Vou aqui embaixo, vou dar um... Opa! Aqui embaixo eu vou dar um Ctrl V, vou apagar a tag body, porque eu não preciso dela, né? E aí eu vou duplicar. Bora ver o que está acontecendo aqui, ó. Vou só arrumar aqui a indentação. É isso. A gente tem duas seções, né? A pasta título 1, título 2. Título 2. Subtítulo 2. Pronto. A gente tem duas pastas. E aqui a gente tem a segunda seção, que é basicamente assim. Beleza? Pessoal, então é isso. Essa segunda aula aqui só foi para introduzir algumas outras tags e preparar a gente
para a aula de CSS que vai vir agora, um novo curso. A partir da próxima semana a gente vai ter a aula de CSS. Nessa aula aqui eu só queria mostrar como a gente pode começar a montar nosso HTML. E como desafio, eu gostaria que você criasse um site com algumas seções. Que essas seções exatamente esses blocos, né, que a gente for parar para pensar. Então aqui no bloco eu tenho um título, um subtítulo, esse lorem aqui que vai ser nosso texto, imagem e esse A aqui. Então isso aqui eu chamaria de um bloco. Então para arrumar aqui também, por exemplo, eu posso envolver isso aqui com uma div, né, que é um bloco, uma divisão. Então eu vou passar lá para baixo, ó, terminando no meu A, e aqui eu vou colocar outro bloco também, porque começa outra parte. E pronto, a gente tem dois blocos. Dois blocos, não mudou nada na visualização, é só para a gente identificar via código que a gente está separando em blocos. Mas visualmente dá para entender também que são duas partes, né? Beleza. Então o desafio é o seguinte, eu quero que vocês façam 5 blocos dentro do seu site para você praticar que na parte de CSS, o que é esse CSS? É um jeito da gente estilizar nosso HTML, deixar nossa página bonitinha, beleza? Então se preparem, essa aula foi bem curta mesmo, só para a gente rever alguns conceitos, uma aula de revisão, adicionando algumas tags novas, esse jeito de adicionar novas condições e entender como que funciona. E se preparem para o CSS, e também depois a gente vai ter outra aula de HTML um pouquinho mais para frente, depois que a gente aprender o CSS, que aí a gente vai ver um tal de SEO, que basicamente é para a gente otimizar o nosso site, para ele ficar mais fácil de ser indexado pelo Google. O que é indexado? É ser fácil de achar ele. Então, entrar ali na top 1 buscas e coisas do tipo. Beleza? Foi isso, muito obrigado pela visualização e até a próxima, beleza? Valeu, falou, pessoal. Tchau, tchau.